Beleza, então vamos aí para a questão número 70, né? Questãozinha número 70, questão onde a FUVEST, só para dizer que não comentou de física moderna, falou lá do quantum de energia, né? Da energia quantizada de Planck, da física quântica, né? Isso aqui é o alicerce fundamental da física quântica, a hipótese de Planck, né? Mas também falou en passant e só pediu para você, né? Enfim, pediu para você dizer qual que é a unidade dimensional aí, né? Da constante de Planck, tá? Um exercício relativamente tranquilo aí, né? A não pediu mais que isso porque poderia complicar os alunos e se complicar também, né? Na medida que pediu alguma coisa aí que transcenda isso, né? Uma levíssima introdução à física quântica, tá bom? Mas pediu, tá? Então fica esperto aí, para quem acha que a FUVEST não pede física quântica, tá aqui, isso aqui é física quântica. Aqui ele pediu só a unidade de medida, unidade dimensional da constante de Planck, mas pediu. Vamos lá, vou ler o enunciado. Questão número 70. Em 20 de maio de 2019, as unidades de base do Sistema Internacional de Unidades passaram a ser definidas a partir de valores exatos de algumas constantes físicas. Então as unidades do SI passaram a ser definidas a partir de valores exatos de constantes físicas. Entre elas, uma constante fundamental da natureza, da física, está a constante de Planck, tá? Que relaciona a energia de um fóton, quantum de radiação eletromagnética, com a sua frequência na forma de E igual a hf. Então, isso aqui, E igual a hf, é justamente a hipótese de Planck, tá? Então, o Planck, o Max Planck, ele chegou nessa hipótese aí, né? A partir do problema de radiação de cavidade. Tá? Eu tenho um curso, vou ver se eu deixo aqui no final, um curso na Udemy sobre a hipótese de Planck. Tá? Eu falo exatamente sobre como é que o Planck, em várias aulas, né, no curso inteiro, como é que o Planck conseguiu, como é que o Planck chegou, né, a essa fórmula aqui. Né? Ele mesmo não acreditava nessa fórmula, o Einstein que teve que bater a mão no ombro dele e falar, não, você está certo, você não está louco não, você está certo. Mas o próprio Planck não conseguiu acreditar, porque isso é muito louco, né? Isso aqui é o alicerce fundamental da física quântica, tá certo? Da física quântica, ok? Em física quântica não existe continuidade na energia. A energia é quantizada, tá? Então no nível atômico os fenômenos não são contínuos, né? Você joga uma pedra, por exemplo, em algum lugar, você deixa uma pedra cair, ela cai, você vê ela caindo, né? Ela não cai por etapas, por pedaços, né? Na física quântica, né, no mundo quântico, essa pedra cairia por etapas, tá bom? É muito louco. Bom, aí o que a FUVEST falou? Falou, ó, entre elas está a constante de Planck, blá blá blá. A unidade da constante de Planck em termos das unidades de base do SI, quilograma, metro e segundo é. Então esse problema, na real, ele está pedindo o que para você? Ele está pedindo para você escrever a constante de Planck, né? Se isso aqui é energia, isso aqui é frequência, então a constante de Planck vai ter que unidade de medida, né? Veja, para um nível superior, que não é o caso, estamos aqui no nível médio, vestibular, tá? Isso aqui é uma coisa ridícula, né? Chega a ser um negócio ridículo, assim, você falar, por exemplo, numa faculdade de engenharia, falar numa faculdade de física, né? Um problema desse, ele é um problema principiante, assim, né? Tá certo? Muito para iniciante mesmo. Mas aqui no ensino médio ele não é tão iniciante, porque a gente vai ter que mexer com análise dimensional. Então você preste atenção, por favor. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Olha só, então vamos para a questão número 70, tá? E aí eu já falei para você, ó, lá no nível quântico, tá? A energia de Planck, tá? Ela é uma energia, ela está quantizada, tá? Então no nível quântico os fenômenos são quantizados. O Planck chegou nisso a partir da análise do irradiador de cavidade, né? Que é física quântica, as equações eletromagnéticas de Maxwell e a mecânica estatística do Boltzmann diziam que deveria a energia, a radiância, né, emitida por um irradiador de corpo negro deveria emitir de acordo com uma função quadrática ou cúbica, né, a radiância, né, o quanto de radiação estava sendo emitido ali, deveria ser emitido de acordo com o comprimento de onda da radiação emitida, dessa maneira, mas não é isso que acontecia, tá? Então, como eu disse, não dá para explicar em poucas palavras isso. Assista um curso de hipótese de Planck, tá? Eu tenho um curso aí, vou deixar o link na descrição, tá? Onde você tem a oportunidade, se quiser, de ver alguma coisa mais profunda sobre isso aí, como é que nasceu. Escrevendo só essa formulinha aqui,
sem saber de onde veio, na verdade você não sabe nada, tá? Você vai fazer uma continha aqui, vai chegar num número, mas você tem que saber como é que a coisa apareceu, para você ter um conhecimento profundo, completo e preciso sobre o que você está tratando em física, tá? Mas basicamente o que eu quero que você tenha que acreditar, né, nesse momento é o seguinte, que no mundo atômico, estou falando do que? De átomos para baixo, então, tá? Da ordem de grandeza de átomos, então átomos, elétrons, partículas subatômicas, prótons, nêutrons, tudo isso aí, neutrino, eles estão submetidos às leis da mecânica quântica, tá? Mecânica quântica, em alguns casos, quando as velocidades são altas, as leis da relatividade especial de Einstein, né? Quando você tem fenômenos cuja velocidade se aproxima da velocidade da luz, você tem aí as equações da mecânica quântica. Na mecânica quântica temos a famosa equação de Schrödinger, tá? Que é uma equação probabilística, né? Cuja solução leva aqueles orbitais atômicos que o pessoal estuda na química, blá blá blá, tá bom? E a equação mais geral possível, que você veria isso aí numa pós-graduação de física, né? Um mestrado para frente, aí, doutorado, é a equação de Dirac, né? A equação de Dirac que, né, une a mecânica quântica à relatividade especial. Voltando aqui para o chão, quero que vocês saibam o seguinte, que no nível atômico, a energia, chamada energia de Planck, ela é quantizada, em outras palavras, tá? Você vai ter a energia de um objeto quântico no nível atômico, um átomo, um próton, um elétron, a energia dele depende da frequência da oscilação desse objeto num nível quântico, tá? E a constante de proporcionalidade ali é a constante hoje conhecida como constante de Planck, em homenagem ao pai da criança aí, que é o Planck. Então estamos falando de fóton. Fóton seria a partícula de luz. O efeito fotoelétrico, né, experimento que o Einstein encabeçou no começo do século XX, que deu o prêmio Nobel de Física para ele, demonstra que fótons podem sim ser tratados como partículas, ou seja, a luz pode sim ser tratada como partícula, né? E aí que surge o problema da mecânica quântica, porque outros experimentos mostraram que a luz e elétrons sofrem difração, portanto se comportam como ondas, e o Einstein mostrou que a luz se comporta no efeito fotoelétrico, se comporta como partícula, então ela é duas coisas ao mesmo tempo, é a dualidade onda-partícula, tá? Bom, nesse problema, a energia do fóton está quantizada, isso que você precisa saber, tá? Então, para eu saber a energia de um fóton, basta saber a frequência de oscilação dele, tá? A frequência com que esse objeto quântico ele oscila, tá? No nível microscópico, no nível quântico, tá? Bom, se essa é a hipótese de Planck, essa equaçãozinha singela aqui, né? Quase bobinha, né? É parecida com a do Einstein, né? E igual a mc quadrado, né? Só que aqui é E igual a hf, né? Essa equaçãozinha aqui, ela representa tudo isso, né? Ela representa a hipótese de Planck. A energia no mundo atômico, né? No mundo quântico, ela é igual a constante de Planck vezes a frequência de oscilador do objeto quântico que você está tratando. Objetos quânticos, eles oscilam, e é essa oscilação que define uma quantidade de energia desse objeto. Se ele oscilar de forma diferente, a energia passa a ser diferente também. Qual é a diferença disso para o mundo macroscópico? No mundo macroscópico, a energia de alguma coisa que oscila depende da amplitude de oscilação. Por exemplo, põe a mão na água aí, numa bacia de água na sua casa e mexe com o dedo, só com o dedo, assim, bem fraquinho na superfície. Você vai ver que as ondas vão ter uma amplitude de oscilação, né? Vão ser ondas pequenininhas, porque você está dando pouca energia. Se você começar a mexer muito forte com a mão, dar socos, tapas com a água, com a mão na água, na bacia de água, você vai ver que as ondas que você vai gerar é muito grande, que significa que essas ondas têm muita energia. Isso é um exemplo que demonstra que a energia na física clássica, a energia de oscilação, ela depende da amplitude do objeto que está oscilando, por exemplo, uma onda aquática, como eu falei, tá? Ou qualquer outra coisa que oscila. Se um galho de uma árvore está oscilando muito para um lado e para o outro, significa que é muita energia que o vento está transferindo para essa árvore. Se é um vento fraquinho, o galho da árvore vai oscilar fraco, vai oscilar pouquinho. Então a energia na física clássica newtoniana, ela está diretamente relacionada à amplitude de oscilação, tá? Isso não acontece na física quântica, é isso que você precisa entender. Na física quântica a energia não está relacionada à amplitude da oscilação, mas à frequência de oscilação. É isso que é revolucionário, que rompeu, tá?
Isso aqui é um divórcio entre a física quântica e a física clássica. Na física clássica isso é um absurdo, não acontece, não é verificado na experiência. Mas na física quântica, sim, é verificado em todos os fenômenos quânticos, tá? Bom, falei. Então agora vamos partir para análise dimensional, que é o que o problema pediu na verdade. Ele passou por cima de física quântica só para te assustar. Por quê? O que ele pediu foi o seguinte, ó. Ele pediu o seguinte, qual é a unidade de medida do H, né? Qual que é a dimensão física do H? Existe um ramo da física chamado análise dimensional, a partir do qual você está preocupado só com a unidade de medida das coisas, tá? Então, as 3 unidades de medidas fundamentais, tem mais, não são só essas, tem corrente elétrica, tem mol, tá? Mas aqui, pro que você precisa, saiba que a maioria das variáveis físicas que você conhece, principalmente em mecânica, isso é fato, tá? Você pode escrever em termos de massa, tá vendo o M aqui de massa? Massa vezes comprimento L vezes o tempo, tá? Cada um deles elevado a um expoente. O que muda é o expoente para cada grandeza física. Então, o expoente da massa, comprimento e tempo para força vai ser um, para energia vai ser outro, para potência vai ser outro, entendeu? Para frequência vai ser outro. É isso, tá? Então, como é que eu poderia descobrir quais são as unidades de medida da energia? Aqui, ó, da energia. Olha, eu sou um cara que não vou pedir para você ficar decorando as coisas. Então, eu vou pedir para você entender. A energia, ela é definida, tá, como o trabalho, energia mecânica, né? O trabalho mecânico realizado. E o trabalho, ele é definido por esse produto aqui lá da álgebra linear chamado produto escalar, né? Então, quando você faz um produto escalar entre a força e o deslocamento, entre esses dois vetores aqui, tá? O vetor força e o vetor deslocamento, você vai ter como resultado o escalar de energia. Tem 2 tipos de produto vetorial que você tem que saber, na matemática e na física, tá? É o produto escalar, onde você multiplica 2 vetores e o resultado é um escalar, e tem o produto vetorial, que eu ainda vou falar aqui quando for falar de força magnética, que é o produto no qual você multiplica 2 vetores e o resultado também é um vetor. Não é o caso aqui. O caso da energia mecânica, do trabalho realizado por uma força, é tal que a energia, que é um escalar, é igual ao produto escalar de 2 vetores, da força e do deslocamento. Então, o produto escalar desses vetores resulta nessa energia, e a energia é um escalar, né? O módulo, tá, de um produto escalar é sempre força, deslocamento, cosseno do ângulo. Aqui eu fiz o desenhinho lá, que você conhece bem do trabalho e energia, né? Se eu quiser locomover um corpo na direção e sentido desse vetor de deslocamento, mas eu puxar o corpo para cá e ele andar para cá, tá? A energia gasta para deslocar esse corpo, numa distância de módulo D, vai ser módulo de F, módulo de D, cosseno do ângulo entre os dois. Tá bom? Tá bom. Bom, então, você já consegue concluir o quê? Né? Que se o cosseno é 0, para facilitar a sua vida, né? Se esse ângulo aqui é 0 graus, cosseno de 0 dá 1. Você pode dizer só que o módulo da energia é igual ao módulo da força vezes o módulo do deslocamento. Tá, beleza. Tá? Bom, aí você poderia escrever aqui, ó, o módulo da energia é força do deslocamento. O que são esses colchetes? Toda vez que você colocar uma variável física entre colchetes, é definição isso, tá? Quando você coloca uma variável entre colchetes, você está se referindo às dimensões daquela variável. Você está buscando as dimensões. Então, quando você coloca E entre colchetes aqui, por exemplo, você está dizendo, olha, eu quero saber quais são as dimensões físicas dessa variável. Ela depende do quê? Da massa, do comprimento, do tempo e como. Tá bom? Bom, então tá beleza, olha só. O que vai acontecer? Então aqui está a energia. Tá? Eu já cheguei aqui, ó, que a energia pode ser escrita como força vezes deslocamento, tá? Porque o cosseno é um número, né? Um número real, concorda? O cosseno de qualquer ângulo é um número real que está entre menos 1 e mais 1, certo? Então é um número, não vai mudar nada. Então as variáveis físicas das quais depende a energia é força e deslocamento. Só que a força depende do quê? Se você lembrar das definições, você vai deduzindo o resto, ó. Bom, o Newton definiu força assim, ó, força é variação da quantidade de movimento no tempo. Se a massa não varia, você põe a massa para fora, ela está aqui, tá? Então, vai ficar o quê? Massa vezes variação de velocidade no tempo, que é o MA que você conhece, massa vezes aceleração, tá? Então, o MA só é força resultante quando a massa não varia. Se ela variar, você não pode escrever isso, tá bom?
Então o módulo da força, nesse caso, vai ficar módulo de MA, M já é um escalar, então pula para fora, vai ficar M vezes o módulo de A. Então força né, é MA, como você já sabe. O módulo da força é massa vezes o módulo da aceleração. Agora, se eu quiser saber aqui, por que eu estou fazendo isso? Porque a energia depende da força, né? A energia é igual a força vezes o deslocamento. Então eu vou saber primeiro, o deslocamento é L, certo? Sem novidade, tá aqui, ó. Né? O deslocamento é L. O deslocamento é L. L é elevado à primeira potência, né? Em metros, não é isso? L é elevado à primeira. Agora eu quero saber a unidade de medida da força, que é essa aqui. Como é que eu cheguei nisso? Aqui, ó. Força é massa vezes aceleração, né? Massa está aqui, massa é m elevado à primeira. A aceleração é o que? É comprimento, L é comprimento, né? Dividido por metro, não é isso? Né? O que é aceleração? É metro, né? Comprimento, por metro por segundo ao quadrado. Então vai ficar comprimento, que é L, barra tempo ao quadrado, né? Certo? Então vai ficar m vezes L vezes t elevado a menos 2, potenciação. Estava embaixo, subiu. Então a unidade de medida da força é isso aqui, ó, m vezes L vezes t elevado a menos 2. Isso é a unidade de medida da força. Bom, se você tem a unidade de medida da força, é um abraço, né? Então a energia vai ficar como? Força, que é isso aí que a gente achou, ó, mLt a menos 2, vezes L, tá? Vezes L, que é a distância, o espaço, né? Força vezes deslocamento. mLt menos 2 vezes L, tá bom? Bom, então agora potenciação, tá? Massa tá aqui, mesma base, você soma os expoentes, ó. L elevado à primeira vezes L elevado à primeira, L ao quadrado, vezes T elevado a menos 2, tá aqui, beleza? Então tá aí, tá fácil. Então eu tenho o que? Energia é dada por isso aqui, ó, essas unidades de medida, ó. Massa vezes unidade de comprimento ao quadrado vezes unidade de tempo a menos 2. E frequência? Bom, frequência é o inverso do tempo, não é? Inverso do tempo a frequência? Sim. Né? Frequência é Hertz. Hertz é 1 sobre segundo. Né? Frequência é o inverso do período, o inverso do tempo. Né? Então, você pode escrever que a frequência é t elevado a menos 1. A potenciação estava positivo, subiu negativo. Agora, se você tem a energia e você tem a frequência, tchau, acabou. A energia é o que nós achamos, é essa unidade de medida aqui, ó, ml quadrado t a menos 2. O H é o que eu quero, ele quer a unidade de medida da constante de Planck, a unidade dimensional, e a frequência é t a menos 1. Então agora isola a constante de Planck. Então a constante de Planck, pega o t a menos 1, joga dividindo, ele vai descer. Então se ele está dividindo, vai subir, tá? Ele vai subir, ó, t a menos 1 vai subir como t elevado a mais 1, mesma base, né? T com T, mantém a base, somos os expoentes, vai ficar menos 2 mais 1, menos 1, tá na mão, é isso aqui, ó. Tá vendo? Então vai ficar ml quadrado t elevado a menos 1, tá? Essa é a unidade de medida dimensional da constante de Planck. É uma unidade física expressa em termos de massa vezes comprimento ao quadrado vezes, né, tempo elevado a menos 1. No sistema internacional, massa é quilograma. Comprimento é metro ao quadrado e tempo é segundo, segundo a menos 1. Então a resposta vai ser, a unidade de medida da constante de Planck é quilograma vezes metro ao quadrado vezes segundo a menos 1. Tá? Isso aí está expresso na alternativa A já, na cara do gol aqui. Ó. Tá? Quilograma vezes metro ao quadrado segundo a menos 1 ou tudo isso sobre segundo, a mesma coisa. Tá? Então está resolvido aí, ó, mais um exercício, questão 70 é a alternativa A. Tá? A resposta é a alternativa A. Revisa tudo isso aí, pausa, volta os vídeos aí se você tiver alguma dificuldade. Beleza? A gente se vê na questão número 71. Falou, abraço!